Olá, meus amores! Hoje a tia Jéssica veio aqui para junto a gente estudar o conteúdo de ciências. Nós vamos falar hoje sobre os seres vivos. Vamos lá? Seres vivos realizam várias funções vitais. Que funções são essas? Eles precisam ter uma alimentação. Eles precisam comer, se alimentar. Eles também precisam ter respiração. Eles precisam respirar. Eles também realizam a função de reprodução. No caso, ele tem filhos e também precisa ter uma relação com o ambiente. Ele precisa do ambiente para poder sobreviver. Os seres vivos na natureza encontramos vida em diversos ambientes. Que ambientes são esses? O aquático e o terrestre. O aquático são os rios e lagos, os oceanos. O terrestre, os bosques, as cidades, as planícies, as grutas. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem. Quais são esses? Que seres vivos são esses? Vamos mostrar para vocês alguns, como os animais, os fungos, as plantas, as águas, os protozoários, as bactérias. Os seres vivos são tudo aquilo que nasce e depois eles vão crescendo com o passar do tempo. Eles se reproduzem, no caso eles dão, as plantas dão fruto, as árvores, no caso das pessoas, elas reproduzem os seus filhos, no caso também dos animais. Os seres vivos precisam dos seres não vivos para... Vamos lá. Não esqueça, o ar também não possui vida, mas o homem e os animais precisam dele para sobreviver, bem como da água e da terra. Tá vendo aí? Na próxima aula de ciências que nós vamos ter, nós vamos falar sobre os seres não vivos. E vocês vão entender melhor por que os seres vivos precisam dos seres não vivos. Mas aí já deu para vocês entenderem um pouquinho que os seres vivos, que somos nós, as plantas, as árvores, os animais, precisamos de alguns seres não vivos para sobreviver. Como o quê? Como o ar que nós respiramos. Verdade? Olha, lembra lá quando a gente passou falando sobre algumas funções que nós precisamos? Eu e você, os animais, as plantas, as árvores, precisamos se alimentar. Nós, humanos, comemos comida, fruta. As árvores se alimentam de quê? Da água, dos sais minerais que existem debaixo das suas raízes, as plantas também. E os animais, eles precisam também de uma alimentação. Muito bem. Preserve a natureza. Nossa vida depende dessa ideia. O que são seres vivos? Vamos ver aí agora alguns seres vivos. Vamos junto com a tia Jéssica, tá certo? Os seres vivos são os animais. Como vocês estão vendo aí, a tia Jéssica colocou uma imagem com vários animais. Que tem, a ovelha, a tartaruga, a zebra, as aves,
o leão, o elefante, o urso panda, a girafa. Também temos, que não está aí na foto, o cachorro, o gatinho, que provavelmente vocês devem ter em casa. Então, esses daí são os animais. Os animais são seres vivos. Por quê? Porque eles nascem, eles crescem, eles reproduzem, no caso, eles têm outros filhos, e depois, quando eles estão bem velhinhos, eles morrem. Também são seres vivos as pessoas, no caso, tia Jéssica e você. Nós somos seres vivos. Por quê? Porque nós nascemos. Lembra quando você estava na barriguinha da mamãe? Depois você nasceu. Aí você está crescendo. Depois, mais na frente, quando você estiver mais velho, você vai ter os seus filhos. E depois, quando estiver bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho, aí, ó, nós vamos morrer. Porque é o ciclo da vida, mas não se preocupe, tá certo? Olha, também são seres vivos as árvores e as plantas. No caso, como nós vemos aí, para árvore e para planta nascer, nós temos que plantar uma sementinha, depois temos que aguar ela, e depois ela vai crescendo, crescendo, ela vai nascer, e depois vai crescendo, crescendo, crescendo. Depois ela começa a reproduzir. O que é que as árvores reproduzem? O fruto, no caso, a maçã, a laranja, o limão, a manga, a uva e assim por diante. Então, também as árvores e as plantas são seres vivos. As flores também são seres vivos, porque elas nascem, crescem, também reproduzem e depois, quando estão bem velhinhas, elas murcham e morrem, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre os seres vivos. Espero vocês na próxima aula, tá certo? Um beijo, meus amores!